Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia Fortaleza, muito bom dia Cariri, muito bom dia a todos os cearenses espalhados pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 13 de dezembro de 2018 e está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010, no Cariri pela FM 93.5. Após a tentativa de assalto a bancos na cidade de Milagres, que levou à morte de 14 pessoas na semana passada, o governador Camilo Santana sancionou lei que obriga as instituições financeiras a reforçar a segurança de suas agências. A lei número 16.692, sancionada no último dia 7, obriga bancos a colocar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, em todas as agências localizadas no estado. Os bancos também deverão dispor de um botão de pânico e uma linha telefônica para contatos mais rápidos com a polícia em caso de ocorrências. O projeto de lei, que teve como autora a deputada Aderlânia Noronha, foi aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 15 de novembro e aguardava pela sanção do governador Camilo Santana. Para você, ouvinte e internauta, a lei conseguirá ser aplicada de forma integral? Seria a solução para o problema de assaltos a banco no estado? O presidente eleito Jair Bolsonaro ainda não assumiu, mas já está sendo alvo de acusações de corrupção. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou uma série de transações financeiras atípicas em contas de assessores de parlamentares. Entre eles, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente eleito. O documento ainda revela que a maior parte dos depósitos em dinheiro feitos na conta do ex-motorista de Flávio Bolsonaro coincidem com as datas de pagamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Para investigadores, essas transações bancárias podem indicar uma tentativa de ocultar o real destino do dinheiro. Mistério. Para debater esses assuntos, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte internauta, também participa do programa pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Plínio. Olá. Temos hoje vários assuntos e eu quero começar aqui. O Plínio já pediu aqui antes a palavra, que ele queria falar um pouco sobre um tema que foi discutido no programa de ontem. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre os outros temas, mas antes o Plínio tem algo a dizer. Não, eu queria voltar a essa questão do aquecimento global, mudança climática, porque eu acho uma questão séria e uma questão que o mundo tem que se preocupar. Depois da nossa conversa de ontem, foi coincidência, eu achei um link. Não existem coincidências. Existem sincronicidade, como diz um amigo meu que é esotérico. E para um site da NASA. Né? E a NASA, como todo mundo sabe, a Agência Espacial Americana, né, mandou o homem à Lua, mandou 2 sondas para Marte, e tem algumas outras questões assim, científicas que ela parece ser mais ou menos boa nisso, né? Então, eles acatam aquele relatório do clima, aquele do painel climático global, que diz que a evidência científica para o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Ela reproduz esse texto, né, do painel do clima. E depois de lavra da própria NASA, que a tendência do aquecimento global é de particular importância, porque é extremamente provável, mais de 95% de possibilidade de ser resultado da atividade humana. Ele segue mais ainda a NASA. Certo. Se alguém quiser, pode olhar lá, a pessoa não precisa nem saber inglês, o meu é muito ruim, mas ele pode botar naquele tradutor que funciona bem nesse caso. Aí diz que satélites em órbita da Terra e outros avanços tecnológicos permitem ao cientista ver um panorama geral
coletando muitos tipos de informações que indicam essa tendência. O que eu quero dizer para o ouvinte é o seguinte: é para tomar cuidado com informação. Vá atrás de fonte, não fique só no WhatsApp, ouvindo pessoas que às vezes, um cientista perdido está dizendo que não tem aquecimento global. Como eu disse ontem, são 13 agências federais americanas, agora a NASA, que indicam para isso. Agora, eu quero deixar uma pergunta. Se você vai no médico, e o médico diz assim para você, olha, se você não fizer essa cirurgia, você tem 95% de chance de morrer. Você vai, consulta outros médicos, tal, vê que aquilo... Você faz ou não faz a cirurgia? Você vai no mecânico e ele diz, olha, se você não consertar o freio desse carro aqui, 95% de chance de ter um acidente grave. Aí você consulta outros mecânicos, 2, 3, 4, 5... 10 dizem a mesma coisa, um diz que não. O que você faz? Você começa a tomar providência ou você enfrenta essa possibilidade? Então, eu acho que é essa questão que está em debate. Como eu disse, eu não sou cientista, mas eu busco referências. A revista Nature, só para... Eu acho que a referência da NASA é uma referência bastante razoável. A referência do painel do clima, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro, é uma referência razoável. E tem algumas vozes isoladas que dizem, olha, vamos continuar poluindo, que isso não causa problema nenhum. É só essa observação que eu queria fazer. A revista Nature falou que o mundo está esfriando. Então é uma revista especializada em ciência de forma geral, e ela falou que o mundo está esfriando. Como eu falei ontem, o cuidado que eu tenho é a política da prudência. Não, a revista... Em geral, a revista... inclusive, publicado na Super Interessante, no dia 21 de dezembro de 2016, por Nina Wengel, é a reportagem que foi feita, falando da revista Nature. Você acha facilmente, só botar, se você está no Google, o mundo está esfriando, você acha eu já vi, na verdade... Só para pontuar, a política da prudência, quando eu falo ontem, citando Russell Kirk, citando Edmund Burke, que são pensadores que fazem política da prudência, exatamente para ter o cuidado, para entender que, por sua vez, os mais beneficiados com isso serão os políticos de plantão. É só ter esse cuidado para entender isso. Eu não estou dizendo que deve poluir, nem ao mesmo tempo, por exemplo, ontem foi dito aqui que eu defenderia receber alguém à bala. Mas é só para dizer o seguinte, em termos de política da prudência, é ter um cuidado para analisar isso com um pouco mais de calma. Eu acho que os países que já poluíram, hoje poluem cada vez menos. Existem soluções para isso, existem caminhos para isso. Eu defendo que haja menor poluição, haja mais proteção ao meio ambiente. Isso pode ser feito. Quanto mais capitalismo houver, quanto mais liberdade houver, menos poluído será o país. Mas aí a prudência, no caso, é parar com isso. É o que eu disse. Você vai no médico e ele diz, olha, se você não fizer a cirurgia, você tem 95% de chance de morrer. Você consulta 100 médicos. Um diz que não. Continue aí fazendo o que você faz, você não vai morrer. Você faz o quê? Você faz a cirurgia ou não faz? No caso, eles estão dizendo o seguinte, cuidado com a poluição, cuidado com a emissão de gases tóxicos, gases de aquecimento global. É a NASA que está de dióxido de carbono. É a NASA que está dizendo isso. É o painel global. Prudência, no caso, não é ficar esperando para ver o que vai acontecer, é prevenir o que vai acontecer. Já foi dito lá atrás que a Nature, que você citou aí... Já foi dito lá atrás que a culpa da abertura da camada de ozônio era por culpa do CFZ, né, que era componente que vinha nos aerosóis. E não era, fechou depois esqueceram de falar sobre isso. Vocês estão loucos para debater esse assunto. Não, deixa eu só dizer, porque na verdade, a revista Nature que ele cita aí, não é a Nature que diz, muito possivelmente ela é uma revista que publica, é uma revista séria, que publica artigos científicos. Né? E ontem eu ia trazer aqui, inclusive, um dos artigos publicados lá que eu não trouxe, mas tem artigos científicos publicados em revistas, muitas, não só na Nature, mostrando que o aquecimento global, a possibilidade de ser ação humana é de 95%. Ok, você já... E ponto. Quem achar que deve acreditar em meia dúzia de cientista maluco ou de quem tem uma teoria da conspiração, ok. Ok, já vi que vocês estão querendo muito voltar a discutir o meio ambiente, né, climas, aquecimento global, etc. Mas temos outras pautas para hoje. E os nossos ouvintes já estão cobrando. Aqui a Pipoca da Serrinha dizendo, sempre ligado, o Carlos do Passaré, viveremos como filhos do capitão. Aqui a Nani da Aldeota diz, e o tal motorista sumiu, está por acaso esperando voltar junto a Jesus quando ele descer da goiabeira? Pergunta a Nani da Aldeota. Bom, vamos conversar então, começar agora falando sobre esse caso dessa denúncia, essa nova denúncia, ou esse aumento, né, de dúvidas, de questionamentos em torno dos filhos, da família do Bolsonaro, em especial dos filhos dele, de assessores dos filhos. O Bolsonaro já declarou que está vendo aí um problema pela frente, disse que dói no coração, né, ter adiante dessas denúncias contra a família dele, prometeu que vai combater a corrupção de qualquer maneira, doa quem doer, né?
seja da família ou não. Já até acabou baixando no hospital, me parece, hoje de novo, né, para fazer continuar o tratamento dele. E saiu uma outra notícia agora há pouquinho, hoje foi anunciada, uma pesquisa CNI e Ibope, dizendo que 75% dos entrevistados apoiam as primeiras medidas do Bolsonaro. Olha só, Plínio, dormir com essa aí. Mas vamos lá, Rodrigo, o que você acha disso? Primeiro ponto, a primeira pesquisa, eu concordo com grande parte das medidas feitas pelo Bolsonaro, em especial na parte de política econômica, concordo quase em sua totalidade. Com relação à questão do Carlos Bolsonaro, precisa ser investigado, como qualquer coisa. Eu acho Flávio Bolsonaro, perdão. O Carlos é o outro filho. O Flávio Bolsonaro, que era, salvo o melhor juízo, é vereador Não, o Flávio é deputado estadual no Rio. Foi para senador. Foi eleito senador. Vereador Carlos, né? Então, Flávio, deputado estadual do Rio de Janeiro. É estranho, sem dúvida nenhuma, é extremamente estranho o que está acontecendo e precisa ser investigado. O que aparenta ser, não há prova sobre isso ainda, obviamente não houve julgamento, não houve investigação, mas o que aparenta ser algo que foi parecido aqui, inclusive a gente já comentou no programa, sobre o que chama aqui no Ceará de rachadinha, né? Que é o que acontecia junto à Câmara Municipal de Fortaleza, inclusive com um vereador que foi deposto do cargo e foi condenado, que é o vereador Leonelzinho Alencar, que foi condenado com isso. Então eu defendo e eu fico muito feliz em ver o Bolsonaro dizendo isso, que você deve investigar se há crimes e deve combater corrupção da forma que seja, onde acontecer, da forma que acontecer. Isso é um bom sinal. Os sinais pioram um pouco mais porque aparentemente o Fabrício não mora no Brasil, né? Ele vai para Portugal, volta de Portugal. Daí acho que vai ser difícil explicar isso daí, né? E assim, se é difícil, e a função desse Fabrício vir a público a explicar para entender o que é que ele está fazendo em relação a isso. O Bolsonaro justifica pelo lado da esposa dele um empréstimo, é possível emprestar dinheiro no Brasil, mas obviamente isso deveria ter sido declarado, deveria constar imposto de renda, tudo isso aí deveria ser feito, porque acima de R$5.000 pela legislação brasileira, quem empresta dinheiro tem a obrigação de fazer isso. Mas assim, isso é uma mera retificação dentro do imposto de renda que resolve esse problema jurídico dessa forma. Mas há uma estranheza, sem dúvida, para perseguir sobre isso. Eu, como defendo a ideia do devido processo legal, que seja processado, condenado e, caso condenado, seja preso. Eu acho que é assim que deve ser feito qualquer investigação. Nosso ouvinte, Frank Rodrigues, do Mucuripe, diz: bom dia a todos e em especial ao boxeador Plínio Bortolotti. Plínio, não faça essa cara de desgosto, você está até rindo no fundo ali. Não fui eu que falei, foi o ouvinte, Frank Rodrigues. Depois o pessoal vai me desafiar na rua, eu vou apanhar pra caramba. Vai não, que bom que do meu lado é o tênis. Ô Plínio, diga lá, 75% apoiam as primeiras medidas do Bolsonaro. E agora, Plínio? Não, e agora não, isso é de se esperar, né? Porque, olha, ele teve 57 milhões de votos. Então é bem possível que essas pessoas 75% estejam... Aumentou, né? Assim, aumentou o apoio. Não, mas foi 75% do geral, aumentou. E agora isso é normal também, né? Normalmente existe uma certa lua de mel com qualquer eleito, né? 6 meses normalmente se fala, né? 100 dias de normalmente fala 100 dias e tal. Agora, com a imprensa não houve essa lua de mel por causa desses casos aí que acabou de ser dito, né? Agora, quem tem que explicar essa questão aí não é só o motorista sumido, né? É o Flávio Bolsonaro. Também. O cara trabalhou com ele lá há 30 anos ou 10 anos, sei lá, um tempo. E outra coisa que também... 18 anos. 18 anos, né? Vamos combinar outra coisa, né? Quem acredita que o Bolsonaro, que isso aí foi um empréstimo que o Bolsonaro fez para ele, acredita que Jesus subiu no pé da goiabeira, não é? Como lembrou aqui na sua. Como lembrou a Nani. E só para lembrar, talvez alguns ouvintes não saibam. Mas isso não é legal, se isso acontecer. Talvez alguns ouvintes... Depende de onde veio o dinheiro, né? Depende de onde veio o dinheiro. O dinheiro que foi para a conta dela. Tá falando da origem do dinheiro. Da origem do dinheiro, aí sim. E emprestar dinheiro, óbvio que não é proibido. Só para o ouvinte que não sabe que é a história do pé de goiabeiro, talvez nem todos tenham visto. Então explica rapidinho antes da gente ir para o intervalo. A Damares, a ministra que foi a ministra indicada para o Ministério da Família e Direitos Humanos, ela tem um discurso dela numa igreja, uma pregação dentro de uma igreja, ela dizendo que quando ela era menina, ela estava num pé de goiabeiro e ela viu Jesus e Jesus subiu no pé de goiabeiro para ficar ao lado dela. Então se criou vários memes aí na internet com esse negócio do pé da goiabeira. Uma coisa boa da imprensa que eu gosto nesse momento é que a imprensa volta a ser oposição, deixa de ser torcida. Essa é uma grande vantagem desse governo atual. A imprensa volta a fazer grande parte a função dela,
que eu acho que é formidável para o Brasil isso. Isso é uma crítica construtiva a todos. Com o PT, a imprensa foi torcida? Grande parte, na minha visão, grande parte. Bom, para aqueles que acham que a Folha de São Paulo é comunista, talvez, né? Muito bem, temos para o próximo bloco. Agora vamos a um rápido intervalo. Convido sempre os ouvintes a nos acompanharem, mandarem sugestões, participações, perguntas para o telefone 85 30 66 40 30, para o nosso WhatsApp, o 85 981 66 5589, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. São 10 horas e 23 minutos. Até já. Debates do Povo. Oferecimento Do Povo. Estamos de volta, ouviu? Fábio Araújo, nosso ouvinte, ele estava aqui mandando pelo Facebook uma reclamação que o comercial estava muito longo. Voltamos, Fábio, estamos de volta. Tem razão. Hoje com as participações de Plínio Bortolotti, Rodrigo Marinho e, claro, dos ouvintes. O André Luiz Santiago diz: parabéns ao Rodrigo Marinho, sempre citando fontes em seus argumentos, diferente de especialistas de todos os assuntos, diz ele aqui. A NASA não é fonte de certo, né? Muito bem. Não. Agora, não se anima muito não, o Rodrigo. O Patrício aqui, nosso ouvinte Patrício, diz assim: Rodrigo, se você passa o dia no ar-condicionado, o mundo estará sempre esfriando. Muito boa. Muito boa. O problema é que o mundo tem esfriado mesmo. Isso é mais estranho. Tanto é que deixou a discussão de ser aquecimento global e passou a ser mudanças climáticas. Inclusive tem uma diferença entre tempo e clima, que as pessoas confundem. Então, quando cai neve nos Estados Unidos, o Trump apareceu, que é ignorante também, né? Ele apareceu dizendo: tá vendo como o mundo está esfriando? Ignorante também, porque quem mais é ignorante? Então, fala, filho. Fala, filho. Então você veja. O tempo é aquilo que varia todo dia. Hoje chove, amanhã faz sol. Clima você mede numa distância maior de tempo. Por isso que está então, esfriando. Muita gente confunde tempo e clima. Ninguém faz previsão do clima, a pessoa faz previsão do tempo. Certo. Tá? Ainda aqui sobre essa questão do aquecimento global, o nosso ouvinte gosta desse tema também, viu? Mas ele aqui, o Luiz Sérgio, nosso ouvinte do Guararapes, diz: Galilei foi parar na fogueira quando falou que a Terra não era o centro do universo. Está se referindo aqui à questão do aquecimento e a discussão, tem muita gente dizendo aí da teoria da conspiração, dizendo que a Terra é plana. Muito bem. Belo espantalho, né? Isso é uma falácia do espantalho, né? Quando você tem argumento, você vai na falácia do espantalho. É a forma de você tirar a atenção. É a antiga falácia. O Olavo de Carvalho fez um só para dar uma lembrar de voltar o Olavo só para dar uma cutucada. Você está lendo o Olavo de Carvalho? Só para dar uma cutucada no Plínio. Só para dar uma cutucada no Plínio, o Olavo de Carvalho ele fez o prefácio de um livro chamado Como Ganhar o Debate Sem Ter Razão, e uma das falácias mais utilizadas. Não, mas ele copiou esse livro aí, né? Esse foi um ace do prefácio. Ele fez o prefácio. No livro é do Agora, só para lembrar, o Olavo de Carvalho, outro dia eu estava lendo um texto dele, ele contestando a teoria do Einstein, da relatividade. Diz que o Einstein não está certo. Então você está lendo, está se preparando para o debate? Livro, não vai ler o Olavo de Carvalho para fazer um debate sobre ele? Eu não leio um livro que está escrito assim na capa: Como Não Ser Idiota. O mínimo. Né? No mínimo. O mínimo que você precisa. O mínimo. Como eu não sou idiota, eu não vou abrir esse livro, entendeu? Os idiotas abrem, eu não abro. Quem se considera idiota vai ler o livro, eu não vou. É só bom lembrar a referência do idiota aí para a Grécia Antiga. Idiota era aquele que não participava da política. Então é bom só ter a referência para entender a lógica que o Olavo traz no livro. Só que agora não significa mais isso, né? O Rodrigo está distribuindo esses livros, ou a direita, esses livrinhos, ou a direita ou a esquerda, que tem esse título para pegar leitor, tipo assim: Como falar com um fascista. Ou tipo a nossa moral e a moral Como deles. não ser idiota. Eu não compro porque a pessoa está querendo pescar leitor ali. Mas pode ser aquele também, a nossa moral e a moral deles também. Pode aí é diferente, né? É a mesma lógica. Não. A lógica é absurda igual. Não estou falando em lógica, estou falando nesse tipo de pescar eleitor idiota. Ou então assim, esquerdismo, a doença fatal do comunismo. Né? Então, assim, você pode ter textos com livro com texto de idiota. O primeiro texto, só para quem não sabe, o primeiro título que eu falei é do Trotsky, o segundo livro que eu falei é do Lenin. Então, só para entender que isso não é novo na história. Ok, vamos lá, vamos voltar aqui. Ô, Rodrigo, já que você está aqui com a palavra, qual é o impacto dessas denúncias para o governo de Jair Bolsonaro? Segundo essa pesquisa que saiu hoje, né, CN-Ibope, até agora, pelo menos, parece não ter impacto. Mas vai ter? Como é que você está percebendo esse cenário? Até agora está se limitando ao filho, né? Provavelmente o filho vai ter uma consequência em relação a isso. A questão da esposa, se ele conseguir mostrar claramente o link entre o empréstimo e o recebimento do empréstimo, não vejo prejuízo em relação a isso.
né? Até porque eu não preciso saber, em tese, a forma como você me entregou. Eu te emprestei 10 mil, você vai devolver 10 mil, eu não tenho nem acesso, em tese, à sua conta para entender a fonte do seu recebimento. Né, só para entender isso. Se ele conseguir provar isso com relação à mulher dele, para ele, tranquilo. Né, para o filho, eu acredito que o problema tem aumentado. Tem aumentado cada vez mais. Para o Flávio Bolsonaro, o problema tem se agigantado e ficado cada vez pior. Então, eu acho que é uma situação ruim. Deve ser investigado, precisa ser investigado. Alguém questionou o COAF, né, que eu acho assim, vão querer bater mais uma vez, a mesma lógica que bateram uma vez numa ligação, na forma. Bateram no COAF, não interessa o COAF, o José, a Maria. Interessa que é um fato. Interessa o que foi feito. Lembre que o COAF fez uma série de operações, inclusive com participação grande no Mensalão, na Lava Jato, no Petrolão, nas pedaladas fiscais. O COAF participou de todo esse momento. Né? Ele é um órgão de apoio ali que vê a questão das transações acontecendo. E a pessoa pergunta, porque está vendo só um cheque de 24 mil para a esposa? Olha, é o presidente do Brasil. É claro que a lupa em cima do presidente do Brasil, ele é muito maior. Ele traz a esperança agora com as medidas do CNI, essa pesquisa do CNI, ele traz a esperança de 75% da população que acredita que podem melhorar a vida. 75% da população parece que está plenamente de acordo com as medidas. Por exemplo, as medidas, a escolha dos ministérios, grande parte da escolha dos ministros. Grande parte da escolha dos ministros são pessoas muito, muito competentes e muito qualificadas nas suas áreas. Isso é inegável. Se você pegar toda a equipe econômica do Bolsonaro, são craques. Né, em todas elas. Você pega um Salim Matar, que está saindo da Localiza para ser o secretário de estatização, é um craque. Se você pegar o Carlos Novaes, que vai ficar com a Secretaria de Empreendedorismo, é excelente. Paulo Ebel, que assumiu a Secretaria de Gestão, é fantástico. Então é uma turma que tem uma preparação muito boa para estar ali. Se você pegou toda essa turma, o próprio Paulo Guedes, né, que é um cara fora da curva no Brasil. Então ele pegou essa turma e manteve o Mansueto Almeida, aqui, nosso conterrâneo aqui do Ceará, para ficar na Secretaria de Tesouro, que é um dos caras que mais entende política pública e econômica no Brasil. Então, se você manteve esse time, nesse time no aspecto econômico, formidável. Eu mantenho minhas críticas, né? Eu já falei aqui, discutindo inclusive com o Plínio, que as minhas críticas ficam no Onyx, que eu acho que deveria ter saído, né? Principalmente depois da segunda denúncia. Inclusive, ele disse que o problema dele era com Deus, não é só com Deus, o problema dele é conosco também. Ele é um político, ele é um servidor público que deve satisfação ao seu público. A minha outra crítica era relacionada à questão do chanceler, que eu confesso que eu não gostei muito, mas a segunda pessoa dele que entrou é muito qualificada dentro dessa política econômica de abertura de mercado, que é o segundo nome em termos de negociação. Então já dá uma compensada interessante com ele. Nossos ouvintes aqui, o Lucivaldo do Centro, ele diz: bom dia, o debate está ótimo, adoro, mas peça pelo amor de Deus que venha alguém organizar o trânsito na Filomeno Gomes em frente ao Centro Fashion, está um caos, acho que fizeram uma obra sem planejamento. Mas é bom, ele fica mais tempo dentro do carro, ouve mais o programa. É isso aí. Muito bem. O Ângelo do Montese diz: mesmo que seja ilícito isso que está acontecendo com o senador Bolsonaro, temos que admitir que é café pequeno diante dos gigantescos esquemas de corrupção do PT. Não interessa. Não interessa. Roubou 1, roubou 10, roubou 1 milhão. Tem que penalizar do mesmo jeito. Isso é um absurdo completo. A pessoa que roubou 1 bilhão ter relativização. Agora eu tô achando, já está tendo um discurso, isso aqui é curioso aqui. A pessoa dizia, olha, pode estar roubando, mas é pouco perto do PT. Interessa. E é engraçado que ridículo isso. É ridículo. Interessa. Mas era um discurso que está se espelhando no discurso anterior. Mas é muito parecido. É muito parecido. Bate exatamente na fonte em vez de bater no fato. É assim, bate na ligação. Ou seja, o Lula falou aquele absurdo na ligação. Falou. A discussão não é essa, ele falou. Então o ponto não é o como chegou a isso, isso acontece. Você contesta o fato? Se você não contestou o fato, amiga, acabou a discussão. Mas você veja que o Lula foi condenado a 18 anos de prisão por causa de um 12, chamado triplex, 12 anos e um mês. Enfim. O de um triplex lá que foi leiloado por 2 milhões. Ele está sendo condenado, porque muita gente pensa que ele está sendo julgado por ser proprietário do sítio de Atibaia, mas não é. É por supostamente ele está tendo reforma como pagamento de propina. Sabe qual é o valor que ele está sendo processado no tipo de Atibaia? 1 milhão e 200 mil reais. 1 milhão e 200 mil reais foi o que o motorista, que já era um escândalo, o motorista ganhar 9 mil reais, né? E o que o tal do motorista movimentou em 1 ano apenas. O Lula foi presidente da República durante 2 mandatos. Agora vem dizer que é um valor pequeno. Aliás, é o argumento do general Heleno, que vai ser chefe de gabinete do Gabinete de Segurança Institucional. Ele está dizendo, isso é vergonhoso, o valor irrisório isenta Bolsonaro no caso do ex-assessor. Tem uma mulher presa aqui no Ceará, não sei se vai ser solta, porque furtou uma lata de leite. Furtou uma lata de leite e foi presa. Agora é irrisório 24 mil reais? Será apenas 24 mil reais? Onde é que está? Agora estão pedindo o esclarecimento do assessor.
Ora, do assessor motorista ganhar R$9.000 por mês. E o Flávio Bolsonaro não tem que dar explicação nenhuma, conviveu com esse cara lá 10, 12, 14, 15 anos. Esse cara, na verdade, era o caixa da famosa rachadinha. E uma parte, legalmente ou não... Aí parece ser, né? Legalmente ou não. Isso aí... Mas pode dar a sua opinião. É a forma mais tosca de corrupção. Tudo indica que sim. Eu não estou dizendo confirmado exatamente, porque se houver investigação, muito possivelmente chegará a esse ponto. Mas eu escrevi um artigo hoje dizendo exatamente isso. Isso é por aí se chama pedágio, em Brasília, Rio, sei lá, chama pedágio, aqui no Ceará chama rachadinha. Lá no Rio se chama dobradinha. Dobradinha, enfim, e é aquela divisão do salário. A própria Janaína Pascoal ontem fez uma linha, não sei como é que chama no Twitter, ela dizendo, não estou falando de A nem B, mas ela foi descrevendo os fatos, disse que ela teve uma reunião com os deputados estaduais eleitos em São Paulo, e foi um cara da corregedoria, ou um funcionário da Assembleia, não sei se é da corregedoria, explicando tudo, e falou, a corregedoria olha muito para essa questão aqui. Só para explicar. Então, é isso aí, foi a dobradinha, rachadinha, pedágio, né, certeza absoluta não digo o que foi, mas tem focinho de porco, rabo de porco e orelha de porco. Eu acho que a premissa é não importa o valor. Eu acho que essa é a primeira premissa que tem que ser colocada. Não importa o valor se é 1, se é 10, se é 50, se é 1 milhão, se é 1 bilhão. Não importa o valor. Esse tem que ser processado, tem que ser preso. É dinheiro público, ele está sendo usado. Para ficar claro, mais uma vez, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. E esse dinheiro precisa ser preservado. E ficar ainda mais clara a ideia do que eu repito mais de uma vez aqui, de imposto é roubo. Ou seja, lembrar as pessoas que esse dinheiro que está ali não é delas. Imagine uma situação como essa. Só para esclarecer o caso específico do Fabrício, quando se fala em 1 milhão e 200, é de movimentação, certo? Significa que entrou 600 mil, saiu 600 mil. Só para explicar um pouco mais, Plínio, ele não ganha só 9, tá? Ele ganha 9 e ganha mais uns 13 mil, mais ou menos. O salário médio dele é 21 mil reais, mas mesmo assim vai além da forma e os valores têm que ser explicados, ou seja, para onde vai, para onde foi, né, como isso aconteceu, porque pagou, porque eu posso doar dinheiro para o Tardan, posso doar dinheiro para o Plínio, é uma opção pessoal minha. Eu não posso fazer isso como vinculação da minha conta-prestação de ser um funcionário da Assembleia Legislativa. E isso é crime. Inclusive aqui agora, como a gente já citou, o ex-vereador Leonelzinho foi preso, salvo engano, a 12 anos de prisão por uma razão de uma rachadinha aqui em Fortaleza. Ok. Temos que ir a um rápido intervalo, mas deixa eu ler aqui uma maravilhosa do nosso ouvinte Osiel de Acaracuzinho. Ele diz assim, é Jesus no pé de goiaba e a família Bolsonaro no pé de laranjas. Muito bom. Rapaz, nosso ouvinte está com uma tirada maravilhosa. Nala, vamos fazer um apanhado dessas frases dos ouvintes aqui, muito boas. Eu dei uma busca aqui no Google, eu botei mulher presa com... Tem vários casos de mulheres que são... Teve um aqui no Ceará, uma em Sergipe, uma outra... Bom, enfim, tem vários casos aqui de pessoas que foram presas por furtarem uma lata de leite. Teve um caso também em São Paulo, no Rio, de um cidadão preso por furtar um desodorante. Aí vem o general Heleno dizer que 24 mil é pouco, talvez para ele, né? Ou talvez para o Bolsonaro, ou talvez para os milionários, mas 24 mil reais é muito dinheiro aqui nos Estados Unidos e na China. Não é justificativo. Muito bem. Nenhuma. Vamos a mais um rápido intervalo, sempre convidando os nossos ouvintes a participarem pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10 horas e 40 minutos, até já! Debates do Povo. Será mesmo, Rubem? Não estamos sabendo de nada disso não, Rubem, mas... Não, é o que eu queria dizer, viu, Tardan, é essa questão. A pessoa pode discordar que está havendo mudança climática provocada pelo homem, mas existe uma diferença entre tempo e clima. A pessoa pode procura um site que seja respeitável, da FUNSEMI e tal, talvez tenha explicação. Tempo é aquilo que pode mudar todo dia. Né? Nós temos as 4 estações do ano nos países do norte e lá o tempo muda a cada 4 meses. Isso é o tempo. Clima é alguma coisa mais longa, que você tem que medir por longos períodos de tempo. Então tem essa diferença. Ninguém fala assim, nós vamos fazer a previsão do clima, se faz a previsão do tempo. Então o ouvinte pode continuar achando que não existe aquecimento global, mas não com esse argumento, que esse argumento é absolutamente falso. É por isso que um dos argumentos que é usado para ser contra a ideia do aquecimento global é a ideia do clima, que ele mudou durante anos em termos de humanidade, ou seja, não tinha a participação humana de forma efetiva, né, para comparar em termos de homem, você tinha mais
mais ou menos 1 bilhão de pessoas no ano 1800, você tem 7, quase 8, partindo para 8 bilhões de pessoas em 2018, então você não teve um momento de esfriamento, de aquecimento do mundo. É um dos questionamentos que se fala para não dizer que a relação é diretamente à questão humana, né? Relacionada à questão Nosso humana. ouvinte Luciano Deusébio diz: provou, tem que estar preso. O Plínio já julgou pelo jeito. Como já foi dito, aí não entra em questão o valor. Se roubou e está provado, deve pagar. Temos assuntos já provados, julgados, que podem ser explorados por vocês. Muito bem, com certeza. O nosso ouvinte, eu diria que tem toda a razão. Vamos cá, aqui tem mais participações. Aqui tem uma que eu queria ler. Só para lembrar, esse aqui quem é? Não estou localizando aqui o nome do ouvinte. Só para lembrar que quando era o Lula, a questão, o Plínio sempre dizia, cadê a prova? Agora com o Bolsonaro ele diz que todos têm que acreditar. Será? Plínio, quer responder? Não, eu não disse isso, eu disse que eu posso fazer uma análise. Quem não pode fazer análise e julgar a partir de indícios apenas é a justiça. Eu posso analisar e dizer que, a meu ver, isso aponta para uma questão do chamado pedágio, ou da rachadinha, ou da dobradinha. Mas a justiça não pode pegar e falar, então vamos condenar o Flávio Bolsonaro, o motorista e o Jair Bolsonaro a partir apenas dessas impressões. Tem que provar. Eu continuo dizendo isso. O Rogério Chaves de Calcaia, nosso ouvinte, diz: ótimo debate. Lembra do vereador Andier? Foi acusado pelo mesmo motivo que Flávio Bolsonaro. Mas vamos agora mudar de assunto. Tem várias participações de ouvintes, mas eu falei lá no início do programa que a gente iria conversar também sobre a questão de segurança bancária, né? Então vamos falar que estamos no último bloco. Ô Rodrigo, é justo o banco arcar com essa responsabilidade da segurança? Completamente injusto, completamente equivocado. Injusto? Injusto. Só para ficar claro, na realidade, o que demonstra nesse caso concreto é que o governo, há muito tempo, já perdeu o controle de segurança pública. Nós estamos encerrando o ano de 2018 e o nosso ano de 2018 começa com inúmeras chacinas, né, com pessoas sendo assassinadas em vários locais do estado do Ceará. E eu não entendo até hoje como o secretário André Costa ainda não foi demitido. Em qualquer país civilizado, inclusive o José Leal escreveu no blog dele, né, eu acho que ontem, falando sobre isso, que se fosse num país mais civilizado, digamos assim, esse senhor já teria pedido exoneração. O professor Zé Raimundo do Caim, ele chama o secretário de estagiário, porque na prática a situação que a gente vive em Fortaleza, no estado do Ceará, é de um caos na segurança pública. Nós temos medo de sair de casa, nós todos nos assustamos no dia de sair de casa. A falência é tão grave que o Estado tenta repassar para os bancos a possibilidade de segurança pública. Ora, não é que ele autoriza o banco a fazer a segurança como quiser. Ou seja, se o banco quisesse, por exemplo, ter fuzil, ter a sua submetralhadora, funcionar na mesma condição do bandido, eu acredito que o banco poderia ter autorização para fazer isso. Ou seja, o banco pode fazer só autodefesa. Agora, obrigar o banco a aumentar o seu custo com a pistola 9mm, que é muito inferior a qualquer calibre usado pelos bandidos, é, para dizer o mínimo, um equívoco. Na verdade, você vai colocar em risco esse segurança que vai estar lá, porque ele não vai ter qualquer chance de defesa contra as pessoas. Quando esses bandidos invadem o local, invadem os bancos, invadem as cidades, eles vêm com uma carga de calibre absurdamente grande, com muita gente já atirando. Então a situação para esse cara é o próximo assassinado no futuro muito, muito próximo. Plínio Bortolotti, você... Visão, só para finalizar, minha visão é que esse senhor deveria pedir demissão hoje ou deveria estar demitido hoje. Eu acho que é inócuo essa medida pelas razões que o Rodrigo apresentou. Está concordando com o Rodrigo, então, é isso? Nesse aspecto eu concordo. Você acha que é o Estado que tinha que prover a segurança, o banco não tem que arcar com isso, não? Eu vou concluir. Então você veja, se você botar o cara lá com um revólver, com uma pistola lá, ele não vai resolver absolutamente nada. E pode piorar a situação, né? Porque ele não vai conseguir enfrentar... muito possivelmente, se acontecer isso de fato, vai ser mais armas na mão dos bandidos, que eles vão agora entrar em banco para tomar arma desses vigilantes, que infelizmente são muito mal preparados, né? Dá lá meia dúzia de tiro e bota uma arma na cintura da pessoa. Então não adianta, não resolve. Agora, que eu acho que o Estado tem o direito de regulamentar algumas questões, tem. Por exemplo, colocar a porta eletrônica, isso funciona? Funciona. Colocar detector de metal, funciona? Funciona. O Estado tem o direito de exigir, sim, que o banco faça isso. Colocar aqueles tapumes na frente do caixa, para não ver qual tipo de operação a pessoa está fazendo. Eu acho que o Estado tem direito de fazer isso, sim, em favor da proteção das pessoas. Essa questão de botar uma pessoa arma. E se o banco quiser botar 100 pessoas lá com metralhadora lá dentro, eu acho que também tem que ter
algum tipo de regulamentação, saber se pode ou não pode. Eu não acho que é o laissez-faire cada um faça o que quiser nesse aspecto, não. Agora, botar uma pessoa lá com um revolvinho na cintura não resolve nada e pode tornar a coisa mais perigosa ainda. Esse é a mesma discussão de ontem do tal do desforço necessário. Em tese é possível um banco se defender dessa forma, né? Reagir ao que vem. É possível fazer isso até em defesa da propriedade, seja da sua casa, seja do banco, seja da sua fazenda. Aqui o nosso ouvinte diz: poxa, esqueceram a vendedora de açaí e assessora de Bolsonaro, que ganhava sem aparecer. Sobre os bancos, por que não colocam dispositivos para picotar o dinheiro nas máquinas em vez de marcar com tinta? Não dar para colar o dinheiro. Mas é difícil saber quando Mas a pessoa explode o picotador também. É difícil saber, porque explode a máquina, né? O Marcelo Alcântara do Meirelles diz: o presidente eleito sonegador. Confesso, explica muito mal o provável laranja do filho. Muitas partes. Sonegador, confesso, não entendi essa visão. O Bolsonaro falou em campanha, ele disse que sonegava sim quando ele pudesse, enquanto ele pudesse. Tá. Ele estava nisso lá na primeiras candidaturas dele para deputado, eu acho. Isso é um vídeo que rola muito na internet. Ele é servidor público, né? Só para lembrar, servidor público na fonte é muito complicado para servidor público sonegar, né? O desconto para quem trabalha para o Estado é da fonte. Muito bem, aqui participações de ouvinte, temos quanto tempo ainda? 7 minutos e meio ainda, não? Dá para ler algumas mensagens de ouvintes ainda e ouvir o Plínio Bortolotti. Ontem, aqui um ouvinte, 90 milhões não votaram em Bolsonaro e um mês depois o eleitor já mudou de opinião. Pelo jeito, se ele está com 75% segundo essa pesquisa CNI Ibope que saiu hoje, 75% dos entrevistados apoiam as primeiras medidas de Bolsonaro. Ou seja, mesmo quem não votou nele... Eles colocam quais seriam essas medidas, a pesquisa? Não, que eu não vi ainda essa pesquisa. Eu não vi em detalhes. Essa é pesquisa de apoio, né? Normalmente são medidas gerais. Você apoia as medidas gerais. Isso é costume fazer em início de mandato, esse tipo de pergunta. Muito bem. E, Plínio, como o Estado, então, vai garantir essa presença de segurança nas agências? Hein? Como é que o Estado vai fiscalizar? Não, isso é uma medida que é uma obrigação, né? É fazer da esmola com o chapéu alheio, né? O Estado obriga que as agências tenham. O que é um absurdo completo. Na verdade, só repetindo, isso é uma demonstração clara de como a segurança pública do Estado do Ceará é péssima. Eu realmente não consigo entender até hoje, né, numa reação clara ao que aconteceu no Estado, ao medo que o cearense tem, como o atual governador conseguiu ser eleito com uma margem de votos tão grande, numa situação de caos que vive o Estado do Ceará. Veja só, Tardan, eu não sou contra porque o Estado está impondo. Eu acho que o Estado tem sim o direito de impor algumas questões razoáveis quando se trata de segurança, ou qualquer outra questão, por exemplo, a regulamentar funcionamento de bar, regulamentar funcionamento das ruas, enfim. A questão é que você botar uma pessoa com uma arma na porta do banco não vai resolver nada e vai piorar a situação, é só isso. Agora que eu acho que o Estado tem direito de regulamentar atividades, eu acho. Se fosse uma medida que eu julgasse correta, eu diria, muito bem, foi bem feito. Agora, a questão é que não vai resultar em nada isso. E não sei se ela pode ser aplicada imediatamente também, essa medida, porque algumas regulamentações referentes a banco, elas têm que ser federais, né? Tem que ser pela Câmara Federal. Mas vamos ver. O nosso ouvinte Enéas Nobre diz: só lembrando, na mesma lista do COAF, o deputado André Ceciliano do PT movimentou 49 milhões. Diz aqui o nosso ouvinte Enéas Nobre. O Ezequiel Nogueira diz: imposto sempre foi e sempre será roubo. Eita, essa daqui foi pro Rodrigo, hein? Amém. Amém? Amém o que? É roubo mesmo, né? Não, imposto é roubo. Principalmente da forma que o Brasil faz. Você que o diga é o que está sendo feito com o dinheiro dos outros. O Francisco Lima diz: Aécio deveria ser rebatizado e se chamar Aético Neves. Tá, aqui nossos ouvintes hoje estão bem com frases... O Aécio participou da operação, né, da Lava Jato, né, de 110 milhões, aí mais uma indicação de que deva haver alguma forma de propina aí envolvida. Também foi dito que o Sérgio Cabral, lá pelo Jacob Barata, recebeu dinheiro em relação os monopólios de ônibus lá no Rio de Janeiro, que é um próximo problema, que na hora que começarem a surgir os aplicativos de transporte coletivo, que vão surgir, já começa a surgir no Egito, você vai ver uma reação dos sindicatos de ônibus em relação a isso. Mas é só para ficar legal essa questão do Aécio, viu, Tardan? Mostra claramente que a Lava Jato não estava muito preocupada só com o PT, né? Ela está pegando todo mundo, independente do partido que seja, inclusive do PSDB.
O nosso ouvinte aqui diz: gostaria de saber o destino do dinheiro movimentado pelo assessor de Flávio Bolsonaro. Você e todos nós, a população, né, toda quer saber, não é isso, Rodrigo? Tem direito a saber, na realidade, se um dinheiro é público, a pessoa tem direito a saber para onde esse dinheiro foi, certo? Principalmente da forma que ele aconteceu. Investigar, condenar, se for o caso, e prender, né, caso seja condenado. Eu acho que é assim que deve funcionar, assim é o devido processo legal brasileiro. O nosso ouvinte Johnson, do Pan-Americano, o imposto é roubo e é dos mais pobres. Nisso aí eu concordo, que é um roubo para os mais pobres, mas o imposto não é roubo em si. Se fosse assim, todos os países do mundo seriam ladrões, porque não existe um único país que não cobra imposto. No Brasil, por exemplo, eu acho que é roubo porque toma dos pobres, aqui no Brasil. Nesse aspecto mas para os ricos é uma maravilha. Né? Agora você pega, o que vocês acham que paga, por exemplo, a educação no Brasil? A educação não é legal? Não é, mas quem é que paga a educação pública? As pessoas que pagam. Quem é que paga a saúde pública? Imposto. É claro que as pessoas, Rodrigo, o mundo é composto de pessoas. Você quer que pague o quê? Os bichos começam a pagar imposto? Quando eu falo que imposto é roubo, você disse que é um roubo. Quando eu falo que imposto é roubo, é para principalmente ter zelo, principalmente para as pessoas que cuidam desse dinheiro, entenderem que o dinheiro não é deles. É um equívoco você dizer que é um roubo. Você pode dizer que é mal utilizado. Quem diz que é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, quem diz é Hans Kelsen, vários professores de tem gente que vê Jesus subir na goiabeira. Pode não faltam pessoas que dizem isso. Não tem problema não. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você diz que o imposto é roubo, só tem ladrão no mundo, porque não tem um único país no mundo que não cobra imposto. A minha pergunta: se alguém me tirar algo à força, é roubo? Mas como é a força? Isso é um contrato social que você assinou tem, o contrato? Rapaz. Ninguém assinou o contrato. Não, mas até hoje, se eu tivesse assinado o contrato, me traga o contrato, que eu sou o primeiro. Muito bom, já foi. Para que serve? Os impostos estão na lei. Quer dizer que o que está na lei, então está valendo. Tipo nazismo, você defende isso. Então, não, tipo a escravidão, estava na lei. Isso, eles estavam na lei e estavam colocados. Não confunde essas questões. É só para colocar, não é porque está na lei que é bom. Estados democráticos, eu não estou falando de nazismo e não estou falando você falou que estava na lei. Sim, na lei dos estados democráticos. Me diga um estado democrático no mundo só que não cobra imposto. Me diga Vamos só lá, estamos chegando ao final do programa. Esse tema de imposto que seja. já foi fantástico. O tema de imposto e de aquecimento global são dois temas muito bons, vamos voltar a eles. Vocês gostam desses temas, né? Os ouvintes também, pelo jeito. Tem aqui o ouvinte, o Almir Gomes, está chateado porque ele já mandou mensagem. Pô, minha mensagem não pode ser lida. Eu vou ler só o finalzinho dela. Ele pergunta: o Bolsonaro não acreditava em pesquisa, né? Essa é boa, né, Plino? Ele tá lembrando aqui que o Bolsonaro falava mal de pesquisa. Sim, ele e agora não acredita nem na eleição, né? Mas enfim, boa. Então, com esse comentário do Plínio, vamos aqui 10 segundos pra gente se despedir, Plínio. Um abraço a todos. Olha, então, Rodrigo, sobrou tempo para você. Vamos lá, hoje à noite vamos ter um encerramento do Grupo de Estudos Dragão do Mar na Faculdade de Direito em Economia, um grupo de estudos que trabalha sobre liberdade. Eu vou estar lá falando sobre escola austríaca. Eu e o professor, meu amigo Iago Martins, estará por lá também. Quem puder ir, será um prazer a partir das 18h30. Ok. Johnson manda mais uma mensagem. Bom debate, bom todos os dias. Sou fã desse programa. Muito obrigado. Nós aqui somos fãs de vocês, nossos ouvintes queridos. Muito obrigado por nos acompanharem. Amanhã teremos um debate também imperdível. Mauro Filho e Deodato Ramalho vão discutir reforma previdenciária. E eu falei já com os dois por telefone. Os dois estão animadíssimos e afiados, se preparando. Dos cascos. Em cima dos cascos, todos afiadíssimos para o debate de amanhã. Não percam. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Até amanhã! Debate